Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Hora e 1 minuto. Boa tarde. Boa tarde. Dia 21 de julho de 2025, segunda-feira. Segundou, começou a semana, quer dizer, a semana começou ontem, mas para nós, né, sempre começa na segunda. Então, sejam bem-vindos, uma ótima semana para você que teve um final de semana bacana aí. Hoje, bastante estranho aqui na nossa cidade, com muita neblina no começo da manhã, mas temperatura agora 26 graus. Possibilidade de chuva em 15%, umidade relativa do ar em 64% e ventos a 11 km por hora. Esse é o clima da nossa cidade agora, segunda-feira. E vamos falar de quê? Vamos falar de intestino. É isso mesmo. Segundo a ciência, o segundo cérebro do nosso corpo humano. E aí, você pode perguntar, mas espera aí, Peps, o segundo cérebro é isso mesmo, tá? Já existem várias pesquisas ao redor do mundo que atestam e confirmam isso. Intestino em Foco. Como a alimentação pode ajudar ou atrapalhar sua saúde intestinal. Ela está comigo aqui de novo, doutora Renata Queiroz, nutricionista. Dessa vez mais tranquila, não veio 3 horas da manhã, não veio depois do show do chiclete. Foi show do chiclete? Foi um show que ela esqueceu que tinha Saúde em Foco e veio-se embora. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. É sempre bom tê-la aqui conosco para falar de um tema tão relevante. Afinal de contas, de repente, você está na fase lá dos 40 ou dos INTA, né? E você passou a vida inteira, seu intestino era tão tranquilo, estava tudo certo, tudo bacana. De repente você come alguma coisa, você percebe ali uma dilatação no abdômen, uma distensão abdominal acompanhada de gases, de dores, né? E então esse programa foi feito para você, né? Então tem muita gente que está, depois de algum certo tempo de vida, descobre isso, né? E a doutora, como especialista, vai falar para a gente sobre isso. Renata, boa tarde. Boa tarde, André. Mais uma vez agradecer pelo convite de estar aqui falando sobre um assunto que está tão na moda também, que é o intestino, né? Onde você bem falou, aquela história de comer e não caiu bem, né? Será que o caiu bem é uma vez ou outra? Ou sempre você está sentindo que come alguma coisa e não cai bem? Então vamos discutir isso aqui hoje, que é um intestino saudável, né? Perfeito, eu já começo pegando esse gancho aí. O que é o intestino saudável? E já tem participação aqui, né? Gente perguntando o seguinte: poxa, eu vou ao banheiro 3 vezes. É normal? Então, são 2 perguntas em uma aí. O que é um intestino saudável? Eu ir uma vez? Hoje eu estava, inclusive, vendo uma pessoa que estava fazendo uma pergunta em outro veículo aqui, né, no YouTube, dizendo assim: eu estava estudando o tema para falar com você. E a pessoa diz assim: eu vou no banheiro há 1 semana. Passo 1 semana para ir. É normal? Então tá. O que é normal, Renato? O que é um intestino saudável? E quantas vezes a gente precisa ir no banheiro? Ou a gente pode ir no banheiro fazer o 2, como diz a minha filha? Então, André, o intestino saudável é aquele intestino que você pode ir 1 a 3 vezes ao banheiro, tá? Mas quem vai 2 vezes, quem vai 3 vezes ao banheiro, geralmente são pessoas que comem muito. Então, precisa estar colocando, a gente precisa ir pelo menos 1 vez por dia ao banheiro para estar... O cocô, na verdade, é o lixo do que a gente come. Então, o que não serve para a gente vai sair como cocô. Então, a cada 24 horas é normal a gente ir pelo menos 1 vez ao banheiro. E o que é um intestino saudável? É aquele intestino que a gente vai ao banheiro
evacua e não tem aquela sensação de eu acho que eu não coloquei tudo para fora. Poderia ser mais um pouco e eu não consegui eliminar. Então essas pessoas às vezes precisam ir 2, 3 vezes ao banheiro para colocar todo o conteúdo que poderia ter evacuado completamente uma vez, mas ele precisa às vezes ir 2, 3 vezes. Então a gente já começa a olhar esse intestino diferente. Então, de repente, não é um intestino tão saudável. Porque se você tivesse com ele totalmente saudável, você, da primeira vez, você já conseguiria colocar tudo para fora. Não é normal aquela... Às vezes as pessoas perguntam, me dizem, mas eu tenho um intestino normal, eu vou ao banheiro todo dia. Vai ao banheiro todo dia, mas sente distensão abdominal com frequência, arrota com frequência, elimina flatos, que é o pum, muito mal cheiroso. E pum precisa ser cheiroso? Não, mas é normal uma pessoa de repente soltar um pum aqui do meu lado e não sentir cheiro. Isso é um intestino saudável. Mas às vezes chegam crianças que, quando eu pergunto isso à mãe, solta um pum, solta, é fedidinho? E aí, às vezes eu digo assim, é um cheiro que você olha para a criança e diz assim, meu Deus, isso não saiu do meu filho. Geralmente é isso. E às vezes eu pergunto para a esposa, seu marido solta um pum que você olha assim, meu Deus, não, tem alguma coisa podre dentro de você? Ela diz, doutora, às vezes acontece. Então, isso não é normal, gente. Isso quer dizer que você tem muito mais bactérias putrefativas no seu intestino do que bactérias benéficas. O normal é ir ao banheiro, perceber como um paciente psicólogo uma vez me disse no meu consultório, doutora, tem que ir no banheiro e se sentir feliz, né? É ir ao banheiro e se sentir feliz, se sentir aliviado e não sentir que parece que a comida não está descendo, sempre sentir-se muito empachado. Então isso a gente já percebe que não é um intestino normal. E como você falou, André, então essa pessoa que vai ao banheiro 3 vezes ao dia é uma pessoa que come muito? Qual é a textura dessas fezes? O normal das fezes é um formato de cocô normal. Um pastoso, mas que tenha um formato. Se essas fezes forem muito endurecidas ou muito amolecidas, a gente precisa avaliar. Será que foi algo dos últimos dias que você não comeu direito, que você comeu algo a mais e isso impactou no seu intestino? Ou isso vem com uma frequência? Essa textura mais ressecada ou essa textura muito mais pastosa, despedaçada, é uma rotina na minha vida. Então a gente precisa reavaliar esse intestino. E realmente as pessoas às vezes não sabem o que é intestino saudável. Eu já recebi uma mãe com uma adolescente, a adolescente queria uma alimentação para atividade física. E quando eu fui ver a questão do intestino, a menina disse assim, eu faço cocô 1 vez por semana. E aí eu falei que aquilo não era normal. E a mãe olhou pra mim e disse assim, não é normal? E a gente precisa ir no banheiro quantas vezes por semana? Aí eu disse, a gente precisa evacuar pelo menos 1 vez por dia. Pra mãe, era normal 1 vez por semana. Porque ninguém anda perguntando isso, nem pros amigos. Não é? Olha, você faz cocô todo dia? Bom dia, você faz cocô todo dia? Ninguém pergunta isso. Então, o normal é o nosso normal, é o que geralmente acontece comigo. Então é bom a gente discutir isso no rádio e no seu programa, que é muito ouvido, para a gente realmente estabelecer o que é um intestino saudável. Quando você coloca assim, o intestino é o segundo cérebro, os pesquisadores começaram a observar que o órgão que mais se parece com o cérebro é o intestino. Uhum. O cérebro, ele tem um sistema nervoso que se comunica com todos os órgãos do corpo. Então foram ver que o intestino, depois do cérebro, é o único órgão que também tem um sistema nervoso, que é o sistema nervoso entérico. Então, para você ter ideia, André, o intestino secreta melatonina.
90% da serotonina, que é aquele neurotransmissor que é importante para o humor, para o bem-estar, 90% não é secretado pelo cérebro, é secretado pelo intestino. E o restante pelo cérebro. Então, começou-se a dar a importância. O intestino, gente, não é só fabricar cocô. Não é só digestão. O intestino é o órgão que está mais próximo do meio externo. Porque a gente come muita porcaria. A gente come agrotóxico. A gente vai comer um sanduíche que está repleto de bactérias. Então, tudo isso vai passar no nosso trato gastrointestinal. Então, 70% das células imunológicas, as nossas células de defesa, onde estão? No intestino. Então, o intestino, ele é um órgão que se comunica com esse sistema nervoso com todos os órgãos do corpo. Então, o que a gente vai ver ao longo do programa? Que uma doença de pele, o problema pode ser o intestino que está mandando informações para dizer, olha, tem alguma coisa errada aqui com você. Você está comendo alguma coisa que está nos atacando. Então, eu vejo, às vezes, o intestino inflamado. Às vezes, a pessoa vem com um pensamento que o intestino é normal. E aí, eu vou ver uma mulher que tem uma desregulação menstrual. Tem uma menstruação que passa 7, 8 dias menstruada. É uma menstruação que dói bastante. É uma menstruação de muito fluxo. É uma menstruação que tem coágulos. Então, coágulos na menstruação, a gente já observa que é uma menstruação mais inflamada. E muitas vezes essa inflamação vem do intestino. É uma pessoa que reclama de crise de enxaqueca, que já foi no neuro, que toma medicamento e essa enxaqueca não vai embora. E aí eu começo a puxar mais pelo intestino. E já teve situações de o paciente chegar e dizer assim, mas eu não tenho problema intestinal, eu vou ao banheiro. Na verdade, ele nem percebe que ele tem uma evacuação incompleta. Que é essa sensação de se sentir aliviado. Ele nem sabe, ele nem percebe que ele tem excesso de gases abdominais, de extensão abdominal. Quando ele volta, e aí eu começo a colocar um monte de interrogação na ficha dele. Ele vai me falando e eu vou meio colocando essa interrogação, meio que eu não estou acreditando no que ele está me falando. Vou deixar no retorno para ver. Então, eu começo a tratar o intestino dele, e é uma pessoa que veio querendo emagrecer, com dificuldade de emagrecer, eu trato o intestino. E quando ele volta, ele diz assim, puxa, eu estou evacuando melhor. Agora eu entendi o que é evacuar melhor. Eu percebi o que é evacuar completamente. Eu tinha a barriga inchada, sim, só que eu não percebia. Agora eu estou vendo a minha barriga mais sequinha. Eu estou dormindo melhor. Porque lembra? O intestino secreta serotonina. Serotonina, ela é importante para o sono. Quando o seu intestino está inflamado, o sono fica ruim, a pessoa fica mais irritada, há uma baixa de libido, o humor vai variar. Eu digo que feliz é quem faz cocô todo dia. Então, quando ele retorna, ele percebe que o intestino que ele teve durante toda a vida como um intestino normal, na verdade, não era. Tinha alimentos que ele consumia que aquele intestino não identificava como benéfico. E olha, André, às vezes não é um alimento dito como não saudável. Às vezes é um alimento saudável. Quem é que diz que uma pessoa teria crise de cândida depois que comia manga? Eu já encontrei uma pessoa que não tolerava manga. Então, ela tinha crises de cândida recorrente. E quando a gente faz o protocolo de modulação, que eu retiro manga, eu retiro melancia, algumas frutas que fermentam mais, porque esse intestino está fermentando mais, a pessoa começa a ter respostas mais positivas em toda a sua vida, na qualidade de vida. E aí, quando a gente vai fazendo alguns testes, recolocando alguns alimentos, a gente vai percebendo o nível de tolerância ou de intolerância dessa pessoa. Renata, como é que a alimentação influencia diretamente o funcionamento do intestino? Porque, por exemplo, vamos pegar aqui a outra parte aqui. Estava tudo bem, aquilo que eu falei no começo, estava tudo bem, você tomava leite, você comia seu pudim, sua sobremesa, né? Seu feijãozinho ali com charque, eita, meio-dia agora, né, Marcão? Aquele feijãozinho gostoso, com charque gostoso, né? Mas de repente, meu amigo, como a gente fala aqui no Nordeste, você come, o negócio dá um revertério em você, a sua barriga parece que você tá ficando grávido, no caso do homem, o que é impossível,
né? Ainda. E aí o cara tá lá. E você começa a sentir um desconforto assim, poxa, peraí, o que é isso? Eu não tinha. E pior de tudo, que nós leigos, a gente não tem obrigação de saber. Não. Né? Você fica dizendo, peraí, o que é que tá acontecendo comigo, cara? Então, Renata, como é que isso tá afetando a vida de tanta gente? E por que isso está acontecendo com tanta frequência agora? Você sabe explicar? Então, às vezes as pessoas ficam dizendo assim, é coisa de modismo. Leite, pão, inflama. Isso é moda. Antes isso não existia. Então, vamos lá. Primeiro, que está no exagero. As pessoas estão mais estressadas. As pessoas dormem menos. E as pessoas comem pior do que antes, André. Então, hoje a gente... vocês assim, antes eu comia um pudim, tá? Mas você comia um pudim no final de semana. Hoje as pessoas comem um pudim num dia, um biscoito recheado no outro, o refrigerante, açucarados. E isso vai bombardeando esse órgão que, lógico, a principal função dele é digestão. E é a partir do intestino que entra o combustível da vida, que é o alimento. Então, se você come algo ruim ou exageradamente, você vai desequilibrar. Hipócrates, que é o pai da medicina, há mais de 2000 anos, ele dizia que a alimentação é a base de uma vida saudável. E quando você tem um desequilíbrio, aquilo vai gerar doenças. E a partir dessas teorias de Hipócrates, hoje, alguns pesquisadores falam que a doença ela começa a partir do intestino. Uhum. Então eu li uma vez um trabalho belíssimo mostrando que, dependendo do povo, da população que está se estudando, você pode ter quase que 100% das pessoas intolerantes geneticamente ao leite. Sim, nós somos os únicos animais, mamíferos, os únicos mamíferos que consumimos leite por toda a vida. Então, o leite tem seu momento de entrar e sair da nossa vida, a amamentação. Então, uma criança, um bebê que está sendo amamentado, ele tem muito mais lactase, que é a enzima, muito mais lactase no corpo do que um adulto. Por quê? Porque o principal alimento dele é o leite. Mas essa criança, uma hora ela vai parar de mamar. E aí o corpo automaticamente é da seguinte forma: se ele não toma mais tanto leite, agora ele vai comer outras coisas, a gente não precisa mais produzir tanta lactase. Então, essa quantidade de lactase, ela diminui bastante a sua produção pelo corpo. Uhum. Então, onde é que eu encontro aquela pessoa que tem sensibilidade ao leite? Aquela pessoa que exagera, que consome muito leite por dia, muito queijo, muita manteiga. Esse a gente vai encontrar uma sensibilidade ao leite, mas porque ele exagera. O corpo dele é capaz de metabolizar X gramas de proteína do leite por dia, mas isso vem aumentando muito, porque o consumo de leite vem aumentando. Eu consumo leite, eu consumo queijo, mas a minha quantidade é dentro de um equilíbrio. Então, eu não tenho problema nenhum com leite. E o trigo? Bem, gente, se a gente for olhar, gastrite é uma das doenças da moda. Então, você vai conhecer alguém que tenha gastrite. E quando você tem um estômago lesionado, quando você tem um intestino lesionado, um estômago está lesionado, o intestino vai sofrer. Se o intestino está inflamado, o estômago sofre por tabela. Uhum. Então, quando isso acontece, alguns alimentos, eles têm uma digestão mais dificultada. Então, a proteína do leite, às vezes o paciente chega com um exame e diz assim: aqui, doutora, não tenho intolerância à lactose, não preciso estar restringindo o leite. Eu disse: exame serve para mudar conduta. Ok, mas a minha conduta eu não vou mudar.
porque eu avaliei você e eu percebi que agora, neste momento, eu tenho que tirar o leite. E eu não estou falando de lactose. Eu estou falando que a proteína do leite, no intestino normal, ela é bem digerida. Ela não é digerida totalmente, mas o intestino normal, ele consegue digerir e nós não vamos sentir nada. Mas o intestino que já está machucado, ele vai tomar o leite e ele vai piorar. O intestino machucado, ele vai consumir o trigo, que tem uma proteína que não é 100% digerida, e ele não vai ficar bem. O intestino inflamado, ele vai consumir o feijão, que eu sou apaixonada pelo feijão, e o feijão não vai cair bem, porque ele vai fermentar. E o feijão é saudável, é o prato do brasileiro. Sim. Mas a gente precisa, dentro de uma modulação, tirar todos aqueles alimentos que fermentam. E isso inclui trigo, inclui leite. Então as pessoas começam a pensar, então eu vou precisar restringir por toda a minha vida? Não. A gente só precisa tratar seu intestino. Eu dou muito o exemplo do tipo, olha, se você tiver com um dedo machucado, inflamado, você adora calçar sapato fechado. Com um dedo inflamado, você vai calçar o sapato? Se você calçar, você vai continuar machucando aquele dedo. Mas se você utilizar agora uma sandália que não machucar o dedo, quando aquele dedo sarar, você não vai voltar a usar o sapato fechado? Vou. Então, às vezes, acontece isso. Perfeito. Quando a gente volta com a reintrodução de alguns grupos alimentares, a partir daí, a gente vai ver. Era uma pessoa que chegou com várias intolerâncias, dizendo que tinha alergias até a frutas cítricas. E quando a gente melhora esse intestino, que a gente volta a colocar esses grupos, a gente percebe que a partir daí ele começa a tolerar tudo. Perfeito, vamos fazer o seguinte, vou pro intervalo, você tem dúvidas? Entra aí no nosso chat, no NN Play, vai lá no YouTube, tá? E coloca suas dúvidas lá. Estamos ao vivo aqui com a Ana Renata Queiroz, é nutricionista, e a gente tá falando sobre isso, intestino em foco. Como a alimentação pode ajudar ou atrapalhar a sua saúde intestinal? Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepe.
9h31 agora, boa tarde. Isso, estou falando com a doutora Renata Queiroz, ela é nutricionista, e o assunto intestino em foco. Como a alimentação pode ajudar ou atrapalhar a sua saúde intestinal. Renata, vamos aqui para alguns mitos e verdades que as pessoas podem achar, né? Eu já disse para você não achar nada, para você procurar um especialista. Seguinte, tomar iogurte todo dia melhora a flora intestinal? Vai ter alguém aí que diga, eu vou tomar meu lactobacillus vivos. Todo mundo conhece, sabe do que eu estou falando, né? Tem várias marcas, tem uma da Danone, tem outras aí que é a pioneira. Vamos falar o nome aqui, vamos falar do Yakult e vamos falar do Activia. Eu vou pedir o Marco Aurélio para pegar o Yakult aí, que é o mais antigo, é o pioneiro. Vamos dar crédito aqui para quem está com crédito, né? Então, tomar iogurte ou tomar esses lactobacilos vivos, obrigado, Amon, ajuda, Renata, alguma coisa na saúde intestinal? Olha, André, pode ajudar sim, tá? Na verdade, quando a gente fala em iogurte, o melhor que seja aquele iogurte que só tem 2 ingredientes, que é o leite e o fermento. Aquele branco que nem todo mundo gosta de tomar. Sim. Então, aquele é o verdadeiro iogurte. Outros a gente vai encontrar bastante açúcar, corantes. Então, quando a gente falar em iogurte, vamos falar do que tem menos ingredientes. E esses a gente pode fazer até em casa. Porque se a gente pegar um potinho daquele, utilizar num leite morninho, um morninho que dê para você colocar. Como a gente vai olhar gogó de bebê? Sim. Coloca essa parte da mão, o leite tá numa temperatura que você consegue tolerar. Então, se você colocar o iogurte natural ali, mexer e deixar dentro de um armário bem abafado por 24 horas, você pode produzir seu próprio iogurte natural. Então, aquele é o melhor iogurte, né? Vai ter sim lactobacilos ali. Então, é algo interessante sim, mas nem todo iogurte. Perfeito. A outra aqui é o seguinte: glúten e leite faz mal para todo mundo, ou seja, todo mundo tá nessa fila aí, nessa vibe, como você bem falou aí, nessa modinha que algumas pessoas dizem, não, isso no outro tempo dizia, é frescura, né? Então, a gente já falou sobre isso agora há pouco no primeiro bloco. Então, resumindo, o leite e os lácteos e o trigo, eles só vão ser algo ruim para quem realmente tem sensibilidade. Todo mundo não é ruim para todo mundo, é só para realmente quem tem a sensibilidade. E a gente só consegue ver isso quando a gente faz alguns testes de provocação alimentar, que a gente faz a modulação intestinal e que a gente retira esses produtos e depois a gente vai recolocando de acordo com o protocolo e vai avaliando a resposta do paciente. Uhum. Outra coisa, as pessoas podem ter a impressão de que fibra é sempre bom para o intestino. A gente sempre ouve falar nisso. Coma fibra, coma fibra, coma fibra. Então, fibra é sempre bom para o intestino mesmo? Então, André, como a gente sempre fala, nem tudo que é saudável pode ser 100% saudável, né? Então, comer fibra dentro de um equilíbrio é muito bom, é saudável e o intestino ama. Mas, quando você aumenta muito o seu consumo de fibras e você também não aumenta o seu consumo de água, esse excesso de fibras também, ela pode piorar seu trânsito intestinal. Então, é sempre bom ver, se você não está com o intestino muito bem, se você tem dúvidas sobre o intestino, é bom procurar uma nutricionista que tem uma especialidade com modulação intestinal. Uhum. E agora, Renata, uma pergunta que muita gente pode cair nessa coisa aí, né? Virou muita coisa detox. Você tem detox em tudo, detox na pele, detox no cabelo, mas o suco detox, ele melhora o intestino? Existe isso? Isso é mito ou é verdade? Vamos lá, André. Suco detox, cardápio detox, alimentação detox, nada disso funciona. O que realmente funciona? Os órgãos como o fígado,
como os rins e como o intestino, que são realmente órgãos que detoxificam o corpo, estão funcionando bem. Então, você não vai tomar um suco detox, aquele cara ou aquela mulher que tem excesso de peso, que está com seu fígado sobrecarregado, com uma esteatose hepática, vou tomar um suco e vou melhorar. Isso vai ajudar. Não. Nessas situações eu até retiro o suco e a gente coloca a fibra, a fruta que tem fibra intacta e que vai ajudar melhor na saúde daquele intestino. Então, suco detox não detoxifica nada. Uma alimentação equilibrada, perda de peso, onde você tem os seus órgãos saudáveis, aí sim você vai ter um resultado interessante, mas suco detox, não. Outra coisa, Renata, para quem quer começar a cuidar do intestino pela alimentação, pode ter gente que está ouvindo a gente aí e diz, meu Deus do céu, estou sentindo tudo isso, eu como e a barriga incha, eu como feijão e a barriga incha, eu não consigo dormir, eu só estou com fedido. Por onde eu vou começar? O que deve ser feito? Então, primeira coisa, abra sua despensa. Abra sua despensa e veja o quanto que você tem de alimentos que são multiprocessados. Então, que são esses alimentos? São tipo um miojo que tem lá, quanto de biscoito você tem lá, quanto de suco de caixinha você tem lá. Então, deixa a sua alimentação o mais natural possível. E o que é alimentação natural, gente? É comer as nossas raízes, macaxeira, inhame, batata, com seu frango, com seu ovo, comer pelo menos 3 porções de frutas por dia, o feijão com arroz, a salada, tomar água, fazer atividade física, dormir bem. Ah, mas olha, eu tô fazendo tudo isso e meu intestino também tá ruim, não tá funcionando, eu tô com todos esses sintomas. Então, é necessário mesmo procurar nutricionista, porque a gente vai avaliar tudo e ver, dentro dessa sua alimentação saudável, tem algo que não é saudável para você. E aí a gente precisa identificar isso para retirar e tratar. Mas uma alimentação saudável, e quando eu falo de uma alimentação saudável, André, eu não tô falando em você ser 100% saudável. Eu tô falando em você, em 80% do seu tempo, você ser saudável. Não leve nada para sua casa que te tira a saúde. Então, quando eu falo isso, eu digo assim, o que é que um biscoito vai trazer de benefício para sua vida, para a vida dos seus filhos? Nada. Porque biscoito a gente bota manteiga, ou biscoito a gente bota uma goiabada no meio, né, André? Não fale não. Então, biscoito não traz nada. É diferente. Olha, eu não proíbo o meu paciente de comer pão. Eu digo assim, olha, um pão, a gente coloca uma proteína ali, um frango, uma carne moída, enche de salada, a gente tem um sanduíche. E um biscoito, o que a gente vai ganhar com isso? Salgadinho de pacote, o que vai trazer de benefício para a sua saúde? Né? Então, assim, se você for 80% da sua vida tem uma alimentação saudável e a porcaria, entre aspas, que você for comer, aquela coisa que é muito gordurosa, aquela coisa que é muito doce, deixa para um final de semana, quando você for sair de casa. Não leva nada que te tire a saúde para dentro da sua casa, para você e para sua família. Da última vez que você esteve aqui, você me disse uma coisa interessante. Disse assim, André, para ter uma alimentação saudável, coloque isso na cabeça. Descasque mais e desembale menos. É uma ideia muito bacana, né? Você que gosta daquele negócio, entendeu? E assim, nós temos um país muito rico e nós temos um estado e uma cidade muito rico em frutas e verduras e legumes, gente. O ano inteiro. Quando não é uma, tem outra, né? Tem manga, agora tem manga, tem goiaba, né? Você tem maçã o ano todo, você tem outras frutas que já chegaram a ser mais caras, inclusive, mas hoje estão mais baratas. Banana você tem o ano todo, né? E assim, a gente sofre para mudar um hábito que era tão normal antigamente, né? Você falou aí do biscoito com... Me lembrei, vou fazer
deu água na boca aqui, pô. Porque eu ia pra casa da minha tia, que inclusive faz 8 dias hoje que ela nos deixou, né? E na hora do lanche, ela servia biscoito e creme cracker com um pedaço de goiabada no meio. Era o salgadinho e o doce misturado. É um sabor incrível aquilo ali. Mas eu não tô recomendando pra ninguém não, tá? Tô dizendo que eu comia no meu tempo de criança e eram umas 3 no máximo pra cada um. André, só te cortando. E aí vem as pessoas devem estar falando assim também. Olha aí, a gente comeu isso e estamos aqui vivendo. Só, André, que eu comia, você comia, mas a gente ia a pé para a escola, a gente ia de bicicleta para a escola, a gente corria o dia todo na rua, tá? Então, não é a vida que nós temos hoje. Criança, a gente não tinha histórico de criança com ansiedade que a gente tem hoje. Verdade. Criança com excesso de peso, com o número que tem hoje. Então essa história de no meu tempo eu fazia isso e estou vivendo hoje. No seu tempo, no meu tempo, não se tinha as doenças de adultos em crianças. Então, eu não sei se eu falei aqui da última vez, mas o último consenso da Sociedade Brasileira de Diabetes já orienta rastrear diabetes em crianças a partir de 10 anos que tem um histórico familiar de pai ou mãe ou os dois com diabetes e que a criança tem excesso de peso. Então, na nossa geração, a gente não via isso. A gente comia umas porcariazinhas doces, a gente comia, mas não na quantidade, na frequência que se tem hoje e a gente queimava muito mais. O nosso nível de atividade física era muito maior do que as crianças de hoje. Perfeito. Né? Eu levava 1 hora a pé. Eu andava 2,5 km para ir, 2,5 km para voltar. E eu não morava no interior não, viu, gente? Morava em Maceió e a escola que eu frequentava, até para ir de ônibus ficava ruim. A logística naquele tempo dos ônibus em Maceió era ruim. Eu perdia mais tempo indo de ônibus se eu fosse a pé. E eu sempre ia a pé. Até porque eu não tinha dinheiro mesmo, nem passe para ir, para poder pegar os ônibus. Era muito raro eu ir de ônibus para a escola. Não compensava eu ir de ônibus para a escola. Então eram 2,5 km para ir e 2,5 km para voltar. Graças a Deus. Né, Renata? Para quem quer começar a cuidar do intestino para alimentação, qual é o melhor horário pensando nisso? Para fazer isso? André, não existe horário, tá? Para ter uma alimentação melhor para o intestino. Agora, você precisa manter uma rotina de alimentação. Ficar muito tempo sem se alimentar e de repente comer muito na hora que você pode comer, isso também vai sobrecarregar um sistema, tá? Então, assim, pelo menos comer 3 vezes ao dia. Lembrando que a gente tem metas de consumo de frutas, porque às vezes você vou comer 3 vezes ao dia e no final do dia você não comeu uma fruta. Eu não tenho fome nos intervalos das refeições, mas eu chego na hora do almoço me acabando comendo até os pés da mesa. Então, às vezes, dá para você comer alguma frutinha ali naquele... mas eu não tenho tempo. Então, capricha um pouco mais, coloca a fruta no teu café da manhã, coloca a fruta pós-almoço, coloca uma fruta antes de dormir, mas evite comer excessos alimentares num único momento. Então, tente fazer uma rotina. Perfeito. E a última, qual a dica de ouro, olha aí, para quem sofre com inchaço, gases ou constipação? André, primeiro, aumentar o consumo de fibras. Então, será que você está consumindo fruta? Eu consumo fruta. Todos os dias? Todos os dias. Quantas frutas você consome? Uma fruta. Uma fruta não preenche essa cota. Então, precisa pelo menos de 3 frutas por dia. Tá tomando líquidos numa quantidade? Eu sei que a gente vai calcular 30, 35 ml vezes o peso, vai dar a quantidade de líquidos que a gente tem que tomar por dia. Mas, no geral, a gente vê. Se você conseguir consumir pelo menos 1,5 litro por dia, já tá de bom tamanho. Mas eu consumo 2. Então, maravilha. Mas tem gente que só vai consumir 500 ml. Uhum. Se essa pessoa que consome 500, 700 ml, a gente conseguir que ela consuma 1,5 litro, já tá de bom tamanho para começar. Então,
ter uma alimentação saudável, ter o seu consumo de fibras. Atividade física modula o intestino, melhora o intestino. É tanto que algumas pessoas dizem, olha, quando eu começo a me exercitar, meu intestino começa a funcionar melhor, tá? E, mesmo assim, depois de mudanças alimentares, você senta e se pergunta, mas por que está acontecendo? Eu estou quase 100%, eu não estou 80% saudável não, eu estou quase 100%. E por que mesmo assim eu estou tendo esses sintomas agradáveis? Bem, neste caso, procura especialista, procura nutricionista, porque ela vai avaliar melhor você e ver o que está acontecendo. Muito bem, eu conversei com a nutricionista a doutora Renata Queiroz, ela atende aqui no Espaço Diabetes, tá? Você vai no Instagram, é Spaco, porque o Instagram não permite o cedilha ainda, né? Ou então você vai aí, @Nutri Renata Queiroz, com Z no final, vai aparecer na sua tela aí. E se você tá sentindo isso, tá comendo, o seu intestino tá inchando, você sente que tá inflando, assim, mas rapaz, minha barriga se distende, gente, e se distende de uma maneira, tá? Tô falando isso porque eu e Valéria, nós somos pacientes da doutora Renata, e Valéria reclamava muito, gente, tô comendo e realmente engravidou do vento, né? Porque inclusive eu sou vasectomizado, então tinha alguma coisa errada, né? Desculpa aí, Valéria, mas eu não podia perder a piada. E aí é o seguinte, ó, você come e a sua barriga vai se distendendo, você diz assim, oxi, tão rápido, né? Então, assim, se você está sentindo isso, qualquer coisa que você come, tem essa distensão, tem dor, tem gases, tem incômodo, não é normal. Não normatize isso, não normalize isso. Parte para cima. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. Agora, marca uma consulta. O WhatsApp é o 99672-1987, lá do Espaço Diabetes. É o WhatsApp, tá? 99672-1987. Espaço Diabetes fica aqui, bem pertinho da Rádio Novo Nordeste. Endereço, Renata, Rua André Leão, 355. A gente fica dentro da Clínica Renascense. Exatamente, tá? Então não tem como você errar. Não sofra, tá? E eu não tô fazendo propaganda de igreja. Não sofra. 99672-1987. Renata, muito obrigado por ter vindo e até a próxima. André, eu que agradeço. Mais uma vez estar aqui e agradeço a todos os seus ouvintes. Bacana. Gente, amanhã eu vou ter aqui o Dr. Matheus Albuquerque. Ele é médico veterinário e ele vai falar sobre um tema muito bacana, oftalmologia veterinária. O cão lacrimejando muito, remelando muito, com problema de secura nos olhos, né? Então, tudo isso, o Dr. Matheus Albuquerque vai falar com a gente, médico veterinário, e vai falar sobre oftalmologia, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua participação. Uma boa tarde, boa semana para todo mundo. E se Deus permitir, amanhã a gente volta no programa mais saudável do rádio há 12 anos, onde? Claro, aqui na NN. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau.